O lar é a base da civilização e a mulher é o coração do lar. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série Trechos Marcados, Corações Tocados. Sou Jaildes. Eu sou Letícia. E o livro que vamos compartilhar com vocês hoje é esse aqui, ó, A Mãe no Lar. Vou ler um trechinho para vocês que a gente escolheu para compartilhar. É nosso privilégio e nosso dever, portanto, descrever o céu para os nossos filhos da maneira como Deus o tem descrito para nós. Assim, nós podemos tornar o céu vívido na mente deles. Assim, podemos encher o coração dos nossos pequenos o mais intenso desejo de entrar naquele mundo alegre. E porque Deus teria desvendado suas glórias se não fosse para estimular a santidade e para nos atrair ao nosso verdadeiro lar. Uau! Profundo, né? Que responsabilidade. A mãe no lar, né? O título do livro já é bem sugestivo e remete à frase inicial que nós abrimos esse episódio de hoje, né? A mulher é o coração do lar. E essa responsabilidade de apresentar o céu para os nossos filhos. Citando um outro livro da Elizabeth George, no livro Mulher Segundo o Coração de Deus, ela fala que nós somos responsáveis por tornar o nosso lar um pedacinho do céu. Citando nossa amiga Angélica Vitalino, eu gosto muito dessa frase que ela sempre diz, que nós podemos antegozar as delícias do céu no nosso lar. Então, essa proposta do vídeo de hoje, de nós conversarmos um pouquinho sobre essa responsabilidade da mãe no lar. Quem é essa mulher no lar? Responsabilidade e privilégio. Né? Assim, apesar de ter um conceito e uma visão errada estabelecida pelo mundo, né, pela sociedade que valoriza a mulher, que está cada vez mais distante, mais fora do lar, que a gente não está falando de mulher que precisa ir trabalhar fora, que a dinâmica, o objetivo, né, o tema principal não é esse, é realmente a importância, o privilégio e a responsabilidade de formar discípulos, de formar o caráter de Cristo, de ter o privilégio de ter esse deleite de diariamente poder inculcar a palavra, né, o nosso tesouro maior no coração dos nossos filhos, né, os nossos herdeiros que recebemos como presente do Senhor, né, ele é a nossa herança, são as nossas heranças e o que nós podemos, né, dar de melhor para os nossos filhos, o que nós podemos apresentar aos nossos filhos. Não é a melhor carreira, não é o melhor diploma, não é o melhor salário, é Cristo. Né? O melhor que a gente pode dar aos nossos filhos é o Evangelho. Essa ideia, né, de nós sermos as responsáveis. É claro que o homem também tem essa responsabilidade, o pai também tem essa responsabilidade de apresentar o céu para os seus filhos. Não é essa também a discussão aqui, mas a forma como nós podemos fazer isso, né? A sensibilidade que pode ser utilizada para tocar o coração dos nossos filhos, para ganhar o coraçãozinho deles, né? Para conquistar o coração deles. Eu gosto muito, em toda formação que eu faço, em toda palestra que eu dou, enfim, tudo que eu falar, eu gosto muito de usar a frase tocar a eternidade. Então, esse é o objetivo, né? Esse tudo para... Exatamente, esse é o objetivo no fim das contas, é tocar a eternidade dos nossos filhos. É muito importante isso, a gente está sempre atenta qual é o nosso alvo, né? Qual é o nosso objetivo, não porque essas coisas causam cansaço, né? As demandas diárias, se a gente for olhar só para as tarefas domésticas, se a gente for olhar só para o tempo de renúncia que a gente dedica aos filhos, se a gente for olhar só para isso com um olhar de que é mais uma coisa que eu estou fazendo, é mais um dia que eu estou aqui dentro dessa casa trocando fraldas, você vai desviar qual é o foco principal, né? Se você não estiver ligado com a eternidade, se você não tiver guardado isso no seu coração, realmente vai ser uma tarefa muito difícil, né? A maternidade não é fácil. A gente não vê aqui romantizar a maternidade. Que também tem esses dois extremos, né?
ou hoje a gente vive, na verdade nós vivemos a sociedade do desequilíbrio, sempre indo para pontos extremos. Então tem aquele extremo da maternidade romantizada, Sim. tudo é lindo, tudo é maravilhoso, tudo é fácil. A maternidade de Instagram, normalmente, né? De rede social, que a gente só posta as coisas Eu não lindas. mostro isso. Mas não esperem ver no meu Instagram as brigas dos meus filhos. Claro que não. A gente não vai ficar postando, nem é saudável, nem é correto ficar Exatamente. expondo. A Bíblia não nos ensina assim, né? A Exato, gente não é na trata rede esses social, pecados não é na arena pública que nós vamos falar dos pecados. Então, a gente elogia em público e disciplina, corrige no privado, a menos que Exatamente. seja uma coisa necessária de disciplina em público, mas se não, a gente precisa, né, seguir isso. Mas o fato é que não existe essa maternidade romantizada, essa maternidade que tudo é fácil, que tudo é lindo, que são só flores, né? E só aquelas fotinhas lindas, todo mundo sorrindo no Instagram. Não existe. Mas também nós não podemos olhar para a maternidade com os olhos que a palavra de Deus nos diz para não olhar. Sim. Então, nós não podemos olhar para a maternidade como sendo apenas um fardo, como sendo só obrigações, como sendo apenas mais uma tarefa, mais uma demanda, mais um peso. E aí a gente vai sufocando nisso. Então, isso é ingratidão, isso é pecado, isso advém de um coração murmurador. Então, nós precisamos ver como um privilégio, uma honra, mas que vem com sacrifícios. Eu acho que um dos maiores desafios que a gente tem enfrentado hoje da maternidade é amar a maternidade. A gente não está falando aqui de amar os filhos, né? Isso é bem óbvio, é inquestionável, mas amar a maternidade tem sido um desafio, porque tem muitas ideologias que são contra a família, são muitas ideologias que tentam distorcer aquilo que o Senhor planejou, aquilo que o Senhor instituiu para cada lar. Então as mulheres, elas têm amado menos, elas querem só a experiência de ser mãe, né? E quando chega as noites em claro, quando chega o peito dolorido, ferido, quando chega as desobediências dos filhos, quando chega as adversidades que vão acontecendo, porque a vida acontecendo, existe uma frustração. E é como se o sonho da maternidade tivesse acabado, assim, né? Não quero mais ter filhos. Aqui também não é sobre quantidade de filhos, isso aí é de cada... mas assim, não quero mais ter filhos, para mim já basta, não tenho paciência, não tenho tempo, dá trabalho, porque a expectativa que ela gerou diante daquele acontecimento na vida dela estava diferente, não estava alinhado com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então assim, se você vai formar alguém, se você vai trabalhar naquela pessoa, se você luta para ser mais parecido com Cristo, para zelar pela santidade, para dar frutos daquilo que o Senhor colocou em você, da sua salvação, se você luta por isso, né? Então assim, imagine você lutar por você e por outra pessoa, né? A gente não tem esse poder de salvar os filhos, mas precisamos batalhar, lutar como se isso dependesse de nós, né? Se realmente fosse o nosso objetivo, né? Não é salvar os nossos filhos porque não é nossa força, não é no nosso braço, mas precisamos trabalhar como se fosse. Então, discipular, formar, transformar o caráter, lembrar de quem Cristo é, por que Cristo veio, é uma luta diária, né? Assim, realmente é constante isso, e é óbvio que não seria fácil, né? Não é fácil para nós como adultos, a gente busca viver isso, mas viver e não adianta você ensinar aquilo que você não é. É o que o texto de Deuteronômio 6 nos ensina, né? Às vezes a gente lê só o trecho que fala que nós devemos ensinar os nossos filhos em todo tempo, que nós devemos ensinar andando pelo caminho, ao acordar, ao dormir, enfim, né? Mas nós não nos atentamos para o início, para os primeiros versículos do capítulo de Deuteronômio 6, quando fala que nós precisamos, primeiro, amar a Deus com toda a nossa força. Se nós formos esse exemplo, esse que guarda os ensinamentos do Senhor, que ama
a Deus profundamente, nós vamos fazer isso com os nossos filhos. Se de fato o que tiver na nossa mente for o céu, o que tiver na nossa mente for a palavra de Deus, se for disso que nós nos alimentarmos, de fato, isso é que vai vir à nossa mente na hora de fazer qualquer coisa com os nossos filhos, né? Na hora de dar um banho, na hora de uma brincadeira, na hora de uma contemplação, tá andando ali no meio da rua, olhou o céu, que céu lindo, olha o que Deus fez. E não tem nada a ver com ser piegas, não tem nada a ver com ser uma repetição boba. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com você glorificar a Deus em todas as coisas. Cumprir aquilo que a gente foi criado, né? Exatamente. Para glorificar ao Senhor. Eu lembrei agora de um trecho do livro Maternidade Ressurreta, que pode ser um próximo para essa série, né? Com certeza ele vai estar na nossa lista. Ela fala que não tem uma ação, né? Eu não vou lembrar bem a citação completa, perdoe a memória da mãe de 5 filhos, mas é que não há nenhum momento do seu dia que você não glorifique a Deus servindo na sua casa. São pias e pias de louça, pilhas de roupa suja, crianças brigando pelo mesmo brinquedo, pelo ar que respira. Eu sei que na casa de vocês não acontece isso. Não, só na nossa. Só na nossa. Mãe, ele está sentado do meu lado. E qual o problema? Né? E é tipo assim, mãe, ele tá tocando em mim. Você que tá tocando no outro. Desse jeito. Mas aí não acontece isso não, só aqui, certeza. Sim, são coisas que a gente precisa ser juiz, somos enfermeiros, juízes, e tá lá intercedendo o tempo inteiro, mediando, levando a instrução para cada um, como proceder diante daquilo, como o Cristo nos ensina, sobre o perdão, sobre o orgulho, sobre a inveja, nomear pecados, né? Você precisa nomear os pecados para que as crianças elas entendam que precisam de um Salvador. E então, tudo isso dentro de um arcabouço teológico que nós precisamos ter. Então, nós precisamos que a Escritura Sagrada esteja na nossa mente. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, não apenas para as nossas próprias escolhas, não apenas para o que nós vamos viver no dia a dia, mas também para alimentar os nossos filhos, mas também para corrigi-los, para arguí-los, para repreendê-los, para ensiná-los, como diz o texto em Timóteo. Exatamente. Então, esse apresentar o céu para os nossos filhos todos os dias não tem a ver com apresentar apenas aquela perspectiva de, olha, se você não fizer isso... O papai que está lá no céu vai ficar triste com você, né? Esse Deus que a gente apresenta muitas vezes um Deus que está pronto a nos disciplinar o tempo inteiro, que está pronto a ver uma falhazinha nossa para ir lá e trazer castigo. Não é isso. É apresentar mesmo as delícias do céu, é de fazer os nossos filhos sonharem, é de fazer os nossos filhos desejarem, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Que eles também desejem estar no céu, que eles também amem ao Senhor de todo o coração. Essa é uma oração que eu faço sempre, todos os dias, quando eu vou deixar os meninos na escola. No caminho, eu oro por eles, eu oro com eles, e eu sempre digo, vamos orar? E aí, né, Suzana, que tá um pouquinho mais uma mocinha já, né, vai fazer 4 anos, ela diz, vamos, mamãe. E aí eu começo a oração, começo rogando ao Senhor, e sempre, em todas as minhas orações, o meu pedido tem sido, Senhor, que os meus filhos amem ao Senhor de todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento. Mas onde eles vão encontrar isso? Onde eles vão encontrar esse exemplo? Onde eles vão encontrar esse modelo de amor a Deus? Através de nós primeiro, né? Eles não leem a Bíblia por si sós, eles não aprendem por si sós, então eles precisam desse referencial. Nós somos essas pessoas. É um exemplo bem prático, isso aí que é bem importante, porque às vezes a gente acha que precisa de grandes coisas, né? Assim, o culto doméstico na minha casa não é feito porque eu não sei fazer. É algo simples, é você sentar com sua família, você fazer uma oração, cantar um louvor ao Senhor, abrir a Bíblia. Aqui em casa a gente segue um livro, a gente leu a Bíblia todinha o ano passado e voltou até em Gênesis, então cada dia é um capítulo. Aí surgem conversas, as crianças perguntam alguma coisa, se vocês quiserem também podem memorizar algum versículo, e assim
a criança é muito pequena, você não pode demorar muito. Se for crianças maiores, a conversa é mais profunda. E você vai fazendo essa mediação. São coisas simples do dia a dia que a gente tem que... às vezes, eu não sei se a palavra seria perfeccionista, a gente querer um pregador em casa, né? Às vezes vocês até comentam, eu não sou Augusto Nicodemos, né? Mas, assim, a gente não deve esperar isso, É né? porque ele botou o padrão, né? Um pouquinho Né? A gente não deve elevado. esperar... porque tem que ser uma... Lógico que você tem que fazer com... preparar, né? Tem toda essa questão que é um culto ao Senhor. Mas em momentos como esse, no carro, que é uma das dicas lá no primeiro episódio, se você ainda não assistiu, volta lá. O primeiro livro que a gente falou aqui era sobre sabedoria digital para a família. Então tá muito legal lá, tem umas dicas práticas. E uma das dicas do livro que ele fala é esse tempo no carro. Só pode pegar telefone no carro, né? Porque lá era falando sobre isso também. Depois que passassem 10 minutos conversando. Muito então, bom. Depois disso, era que aí um carro, uma viagem, é uma oportunidade riquíssima. É a família unida ali dentro do carro. Você passa 40 minutos para levar, dependendo do trânsito lá de João Pessoa, né? Você passa 40 minutos no carro com a criança, ou se você vai fazer uma viagem de carro, a nossa família do interior, a gente passa 3 horas no carro com as crianças. Então, a gente vai falando de muitas coisas, vai montando coisas no céu, nas nuvens, vai ouvindo a Bíblia, fazendo música. O Francioso fez músicas com alguns versículos de Provérbios, a gente vai memorizando, vai contando histórias. É vai um bom momento para sondar o coração, saber o que estão pensando, o que estão sentindo. Oportunidades que precisam ser aproveitadas, né? Deuteronômio 6 fala disso, né? Do tempo inteiro. A gente sabe da dinâmica hoje desse mundo corrido, do pai que está fora, da mãe que está fora, que pega o filho no final do dia, chega em casa à noite cansado, tem que preparar o outro dia. E acaba que esse discipulado familiar, esse tempo de plantar, de cultivar, de arar, de sondar, de ver o que está no coração, está ausente, né? Assim, não tem tido esse tempo, não tem sobrado tempo para isso. Então, realmente é isso, aproveitar as oportunidades, criar oportunidades e não desperdiçar oportunidades, né? 3 coisas aí que a gente pode fazer para ter esses momentos, né? Que esse discipulado familiar, ele aconteça. É mais propício com a mãe, principalmente filhos pequenos, porque ficam mais em casa, né? Com as mães do que com os pais. Mas o pai, ele tem esse papel também, né? A gente aqui não tá dizendo que é o papel da mãe, mas o pai, ele está ali sempre perto, ele... No tempo que está tendo, faz o culto durante a semana não pode ser com o pai, porque trabalha e não está junto mais no sábado ou no domingo, faz, e proporciona esses momentos em família, né? Uma coisa muito importante que o livro vai trabalhar é essa ideia de que a mulher, ela tem esse toque, essa sensibilidade para transformar o lar em um ambiente de ordem, um ambiente de beleza, um ambiente de segurança emocional. Isso é muito importante. Tem uma frase que eu sempre uso com os meninos. Tiago ainda está aprendendo, né? Tá começando a entender algumas coisas. Mas eu sempre falo com Suzana, filha, vamos colocar a nossa casa em ordem. Então ela completa em ordem, porque eu comecei a usar essa linguagem sempre com ela, e ela sempre fala dessa ordem. Essa ordem é de ter as coisas nos seus devidos lugares, é de brincou, se divertiu. A casa tem que ser viva. Casa de criança é casa viva. Então é decoração permanente, né? Bonecas, legos. Exato. Peça para se livrar de pisar no Lego, mas existe a probabilidade. E a pessoa vai no céu e volta. Mas assim, mesmo com esse cenário que muda, né? Uma casa viva, uma casa com crianças, uma casa que tem livros assim espalhados pela casa, mas é aquele momento de vamos deixar a nossa casa em ordem, vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares. Um dia eu chego lá igual a Letícia, tá vendo? Porque eu chego aqui na sala feito um general. Não vai sair ninguém, volta todo mundo aqui, bota tudo no lugar e acabou. Um dia eu chego lá, tá querida, vendo? você tem 5, né? Quem sabe se eu tivesse 5 seria diferente. Mas essa é uma cultura que nós temos criado na nossa casa, de colocar as coisas em ordem, até de pequenas tarefas, que aí também é uma conversa para um outro, né, vídeo inteiro.
mas pequenas tarefas que nós podemos dar para os nossos filhos para manter eles se sentirem pertencentes, responsáveis, para que eles amem o seu lar. Então, esse toque sensível da mulher de embelezar, de colocar algo assim que as crianças, que a família sinta. Minha mãe teve esse toque especial, então uma mesa Quem fez posta foi minha mãe. bonita. Até assim, a cozinha, né? Quando você faz um alimento que. Uma comida que as crianças gostam, tem ali a sua marca. Aí quando alguém tá na sua casa que faz assim, mas quem fez foi a minha mãe, já marcou, né? A criança já gosta do seu tempero, já gosta do seu sabor. Então, tem até umas frases de efeito, assim, né? Que as pessoas usam em alguns quadros aqui. Na cozinha, a demonstração de amor, a forma de amar é cozinhar, e por aí vai. Mas Inclusive, eles cozinharem, né, conosco. É uma tradição, que aí também esse é um outro tema que nós vamos conversar. Tem muitos temas, gente, tem muita coisa boa que nós vamos tratar nos nossos próximos episódios. Então, só abrindo um parênteses aqui grande, continue aí conosco, mas só abrindo um parênteses aqui, você pode curtir, você pode comentar como tem sido assim na nossa casa, na sua casa, a gente está falando da nossa casa, como você tem sido essa mãe que tem trazido um pedacinho do céu para o seu lar, ou pedir oração, pedir ajuda, né? Ir para amigas e uma ajudar a outra, uma socorrer a outra nisso. Mães que às vezes são mães viúvas, né? São mulheres viúvas ou são mulheres divorciadas, enfim, existem muitas, né, são vários dessas situações, contextos, são né? muitos Assim, muitas contextos realidades. diferentes. Mas o que, assim, o Senhor, ele não escolheu classes, assim, né? Exato, Ele exato. deu essas instruções à mãe, ele deu esse privilégio à mãe, ele deu essa responsabilidade para a mãe, e a gente não pode fugir. Uhum. Né? Assim, O receber homem a tem as missão. suas responsabilidades, então não gere aí no seu coraçãozinho, tá, eu tenho esse monte de responsabilidade, e o marido, e o homem, o que tem? Você é auxiliadora. Um monte dele também. Ele tem muitas e você tem um tanto também, porque você é auxiliadora. Exato. Então, assim, não se sinta menos importante porque você está em casa, ninguém está lhe vendo, porque você não consegue sair com suas amigas como você queria, porque sempre tem muitas demandas para atender aos filhos. É uma fase. Quem está com filho pequeno aí sabe como é uma fase. Eu estou nas duas etapas, né? Porque a caçula fez 2 anos agora em maio e o primogênito fez 12. Então, são duas realidades diferentes, mas eu sei que é um pulo de 2 para 12. Eu sei que vai passar, que toda essa fase, né? Que esse privilégio, né? Assim, as crianças ficam conosco um período mais intenso, mas dependendo da mãe nessa parte de até 4 anos, dependendo da criança, ela já começa a ter uma autonomia melhor, então não depende tanto. Você já começa a fazer, ela já começa a ser mais independente, fazer as coisas sozinhas. Mas aí você vai continuar com a influência, né? Com a formação, com o discipulado, com as direções, né? Guiando ali nas escolhas junto com o pai. Mas é bem exaustivo esse início, né? Tanto é que existe, né, assim, uma demanda a palavra não é demanda, mas me fugiu outra agora, mas assim, existe uma quantidade considerável de mães que estão passando por esse momento como se fosse uma exaustão, emocional, verdade. como se fosse um burnout, algo parecido com um cansaço, que é normal, extremo, né? Que é normal, é um cansaço porque o seu corpo não aguenta, o seu corpo, né? Às vezes você não tem rede de apoio próximo, não tem alguém que tem dividir, eu preciso dormir, e não tem como. Então, às vezes se você precisa de ajuda, você tem que pedir ajuda, né, assim, de alguém para que chegue junto no trabalho mais físico, né, mais doméstico, ou cuidar um pouquinho da sua criança. E quando adoecem, parece que o caos, assim, que Deus tampou os ouvidos. Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Imaginem aqui, minha gente, quando pega uma virose, que são os 5. Quando ficam os 5 doentes nessa casa, Jesus. Mas graças a Deus, a minha rede de apoio é 3 horas daqui, né? 240 quilômetros, mas eles chegam aqui rápido.
teve um episódio que os meninos estavam e a gente tava aguentando, né? Entre francês e tal, lá, um segurava, o outro blá. Mas quando foi francês primeiro, também arriou com a virose. Aí eu gritei socorro, eu disse, por favor, alguém me ajude, porque eu não consigo, né? Enquanto eu e francês, a gente tá ali, equilibrando os pratos, né? Você sabe que é uma coisa muito interessante também, que a gente também vive nessa cultura de que nós não temos facilidade de pedir ajuda. Nós não temos. Nós sempre achamos que estamos incomodando os outros, que eu vou falar, tô falando por mim. O filho é meu, o filho é meu, eu que tenho que cuidar. É, aquela dificuldade de pedir ajuda, de dizer assim, olha, eu realmente estou precisando, será que você poderia me ajudar? E não apenas com família, né? Às vezes com amigas. Tem irmãs da igreja que sempre se dispõem, se precisar de alguma coisa. Exato. Que parece muito aquela coisa da boca pra fora. Olha, se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Se precisar de alguma coisa, estou à disposição. Mas nós nunca contamos com isso de fato. Não, eu conto. Olha, tem uma amiga que na última gestação, ela, tipo assim, não tinha como eles estarem sempre aqui, né? Minha sogra trabalha e tal, enfim, tem toda uma logística, minha mãe para chegar. E enquanto isso, às vezes acontecia de algo, Lúcia precisou se internar, não, ainda estava na gestação. E eu deixava 4 na casa dela. Ela tinha 2 filhos, aí assim, amiga, eu tava chegando na porta da casa dela, né? Eu disse, eu tô aqui na frente da tua casa, trouxe o café da manhã, segura as plantas aqui, porque eu vou precisar ir pra isso aqui, eu tô sentindo isso e isso. E ela sempre me acolheu, a gente tinha essa liberdade, né? Ela, se precisasse de mim, sabia que podia contar. E é bom ter pessoas assim. E a gente precisa confiar nas pessoas assim, precisa cultivar relacionamentos assim, e precisa ser assim, né? Assim, de que se alguém chegar na minha casa, eu sei que o planejamento, que a rotina, que muitas coisas, elas são preciosas. Mas que às vezes atender a urgência de uma irmã, de uma mãe cansada, você pode guardar a sua... sempre lembrar do princípio de que as pessoas são mais importantes do que as coisas. Assim como também já teve aqui a minha amiga vizinha aqui no condomínio, que ela, tô tão cansada hoje, eu tô tão cansada, eu precisava dormir. Ela tem 3, uma bebezinha e os 2 maiores. Eu disse, a bebezinha vai dormir? Vai. Eu disse, então deixa eu levar os 2 comigo. Tinha 5 na minha casa, 2 não ia fazer diferença. Então, 7 ficava mais um. 7 que ficava de boas aqui. Então, assim, a gente precisa, como mãe, entender outra mãe. A gente precisa, às vezes, cansar mais um pouquinho, repondo as energias da outra e segurando a mão uma na outra, sabe? E aí um adendo importante, que a gente falou da questão dos pais, mas isso também é muito importante. Eu lembro que logo no início, né, dos meninos, as noites que eu precisei passar em claro, os momentos de cansaço me faziam me compadecer. Coisas que a gente só pensa e só reflete quando a gente vive na prática, né? Mas me faziam me compadecer das mulheres solteiras solo, por exemplo, né? Mães solo, na verdade, mães solteiras, por diversos motivos, ou viúvas que estavam ali naquela situação de cuidar de um bebê na madrugada, sozinha, sem ter com quem contar. Porque a gente sempre, quando tem um marido que tá ali, a gente tem toda essa dinâmica com o marido ajudando, né? A gente tá falando então, e aí o outro grupo de mulheres que faziam eu refletir muito e orar por essas mulheres, que aí eu pensava que era pior. Porque eu acho que estar sozinha, aí você sabe que você não pode contar mesmo, só tem você, e aí você tem que confiar e orar, enfim. Isso. Mas pior ainda é quando o homem, o marido, o pai, não dá assistência devida também, né? Não cuida. E nós sabemos que essa é uma realidade, inclusive dentro de igrejas, dentro de famílias cristãs. Então, esse é também um tema muito sensível, eu sei, mas que nós precisamos também orar para que haja um despertamento dos homens enquanto pais. A gente... Depois Hugo e Francês vão falar aqui sobre os pais da paternidade. Ideia. Talvez a próxima série... E eles são pais... Talvez a próxima série aqui vai ser Hugo e Francês. Tem muito que ensinar, né, aos outros homens. Mas uma coisa também que eu queria paternidade. aproveitar esse gancho aqui de Letícia é que quando um filho nasce, até quando se casa, né? Quando você casa, às vezes a mulher
a mulher sempre ela cobra que o marido seja isso, que seja aquilo. Os dois estão aprendendo a ser, o marido e a mulher, né? Estão crescendo juntos. Isso. Não é uma guerra, não é Aham. assim, tá assim, ele é melhor do que eu sou melhor do De que ele, jeito eu nenhum. consigo fazer mais, eu consigo obedecer. É um só e uma só carne. Uhum. E quando também nasce o filho é assim. Às vezes a mulher, ela espera coisas que o marido não consegue fazer. Sim, sim. Ele precisa, a caixinha dele precisa abrir. Você precisa dar algumas instruções, não como uma mulher que governa, que manda isso. Não, é como auxiliadora. Você precisa, assim, ó, vamos dividir. Ah, ele trabalhou o dia inteiro fora e tal. Às vezes ele não tem dimensão, ele acabou de ser pai. Ele não tem dimensão do trabalho que dá no serviço privado, acho que são só 5 dias. A criança, você passa 2 dias no hospital, 3 em casa para resolver coisas burocráticas, suprir do supermercado e tal, e depois volta para o trabalho. Então, às vezes, ele ainda não tem a noção da demanda, ele ainda não tem a noção de cansaço, de exaustão, das coisas que podem acontecendo. Ah, mas ele... Não. Você precisa comunicar. Existe uma coisa chamada relacionamento de comunicação. Vocês precisam conversar, dizer, olha, meu filho, meu bem, meu amor, como você chamar. A gente precisa, eu sei que você trabalha fora o dia inteiro, isso e isso, mas à noite vamos tentar ver como é que é a melhor forma da nossa rotina, durante o dia, se ele pode acordar mais cedo e ficar, e ir ajustando. De uma forma prática, existe essa necessidade, sim, de ser dito pela mulher, de ser dito pela esposa, que naquele período é necessário que se faça isso, e dando algumas orientações para que juntos eles consigam ser um melhor pai e uma melhor mãe. É uma escola onde os dois vão aprendendo juntos, sabe? Então, acho que essa parte da comunicação, não só nesse período quando o filho nasce, né? Mas de um contexto geral do relacionamento. Mas como estamos falando Que a gente disso... também quer, às vezes, que adivinhe, né? A Exato. mulher tem esse probleminha assim de nada, pequenininho, que eu acho que quase nenhum homem reclama. Não sei, acho que as mulheres também têm esse problema, acho que só eu mesmo. Eu sempre conto esse exemplo, que às vezes você chegava e dizia assim, Jair precisa de ajuda, eu tava lavando a louça. Aí eu olhava assim, eu disse, ele não, na minha cabeça, né, eu falando sozinha, ele não tá vendo que tem louça aqui pra secar, eu tenho que dizer isso, que eu achei no início do casamento, né? Eu tenho que dizer, ó, pega o pano, vai secando aí a louça. Não preciso de ajuda, não. E com o tempo... morrendo de raiva. Exatamente, assim, não tem condições da pessoa... Então, assim... E principalmente culturas diferentes, né, ensinados de formas diferentes. Às vezes, nessa questão das tarefas da casa, a pessoa teve alguém... Acontece com a mulher também, né? A gente tá aqui falando dos maridos porque somos mulheres, né? Mas assim, às vezes você teve alguém que fez todas as tarefas da casa o tempo inteiro, então você não via necessidade de fazer. Então, uma das coisas que a gente tá também... que estamos também trabalhando... que vai ser um tema, esperem para os próximos episódios. Eita, que esse negócio tá cheio de coisa boa, hein? Oxi! Eu sendo você não perdia. É sobre o trabalho, sobre ensinar as crianças as tarefas domésticas, a organização do lar, as coisas da vida. Não para que ela te ajude. É ótimo, né? Aqui em casa são 5. Tô esperando o dia boa. Que eu vou sentar e vou só desfrutar da maternidade. Mas sei não, hein? Né? Vai gerenciando suas expectativas aí. Caso e vou embora. Exatamente. E vai vir, os netos virão, né? Eu vou ter mais trabalho. Mas enfim. É para que eles saibam fazer isso. É para que eles participem do lar. Para que eles entendam que aquilo faz parte da vida. A gente precisa organizar. A gente precisa limpar. A gente precisa servir ao outro. Então é formação do caráter. E nessa rotina de que você tem a diarista, a faxineiro, alguém que ajuda a sua casa todos os dias, você não sente necessidade de tirar o seu prato da mesa porque alguém vai fazer por você. E quando você chega na sua casa, que a realidade não é assim, que com sua esposa você precisa fazer essa troca, quando os filhos nascem, a esposa não dá mais a conta como antes, de fazer sozinha, de ir lá servir o seu prato, de tanta coisa... E, assim, tem vários casos de maridos que ficam com ciúmes, ficam achando que a mulher não dá mais atenção para ele, que é uma nova fase, é uma nova vida, não tem como ser assim, né? Você tem que... Agora é o filho, né? Viver aquela fase, vai passar aquele tempo com o filho pequeno, vai crescendo, esse trabalho físico vai diminuindo, né? Como eu falei aqui,
da criança de 2 anos para de 12. O trabalho físico vai diminuindo. Mas aqui e aqui Exato. vai só aumentando. Então, esse Exatamente. discipulado, essa formação, essa base, inculcando ali o tempo inteiro, não desistindo, é que vai fazer toda a diferença. Vai ser o nosso suporte, né? Será que a gente Muita conversa? Jesus! Como a gente fala? Gente, é isso então, né? Vamos encerrar. Vamos caminhar para o fim desse tempo. Nós esperamos, de fato, que vocês tenham refletido sobre isso, essa maternidade, essa mãe no lar. O livro é esse aqui, ó. Isso, a mãe no lar. Essa mulher que é o coração do lar, né? Que faz da sua casa, do seu lar, um pedacinho do céu. Que esse seja o convite do Senhor para nós e que o Senhor nos ajude, né? Nos dê a graça necessária. Nós não estamos sozinhos. Exatamente, isso é uma boa lembrança. Então, nos veremos. Isso. Salvem, compartilhem, comentem e, se possível, leiam o livro, porque vai trazer muitas bênçãos para o seu lar. Amém. Deus abençoe vocês.